E o Fogão? Ninguém para o Botafogo. Ninguém para o Fogão. Cara, tá uma coisa assim, contagiante. E do estádio Newton Santos, então esquece. No tapetinho esquece. Fala aí, Rodrigo Brandão. O Urubu pode esperar que a sua hora vai chegar. Foi esse o cântico da torcida do Botafogo, minutos antes da partida se encerrar ontem na vitória sobre o Bahia 3-0 do estádio Newton Santos. É a torcida do Botafogo já provocando o Flamengo, próximo adversário pelo Campeonato Brasileiro, sábado às 9h, novamente no estádio Newton Santos. Botafogo conseguiu a vitória para cima do Bahia, manteve a vantagem de 11 pontos para cima do vice-líder, que é o Palmeiras, e manteve 2 invencibilidades, 19 jogos sem perder na temporada e 100% de aproveitamento jogando no tapetinho do estádio Newton Santos. O torcedor fez uma festa, quase 40 mil torcedores compareceram, apoiaram o time, foram fundamentais para que a equipe conquistasse mais esta vitória. Diego Costa 2 vezes e Luiz Henrique marcaram os gols do Botafogo. Mas se engana quem pensa que o Glorioso teve o trabalho facilitado. Muito pelo contrário, o Bahia ameaçou, principalmente no primeiro tempo, e não fosse mais uma vez a boa atuação do Lucas Perry, o time teria sofrido pelo menos o gol de empate na primeira etapa. A gente traz a palavra do Bruno Lage, o técnico português, fala o que precisou ser feito no intervalo, ajustes que serviram para acertar a defesa e fazer com que o time voltasse melhor no segundo tempo e que foram fundamentais para a vitória de ontem. Foi realmente esse ajuste que nós tivemos que fazer na segunda parte e teria de ser um trabalho quer do Mati na direita, quer do Vitor Sá na esquerda, de perceberem qual é o momento de pressionar o terceiro homem, porque o Bahia estava a sair com saída a 3 com o Gilberto baixo, qual seria o momento em que eu posso subir para pressionar, para juntar a linha 3, a nossa pressão com o Diego e com o Eduardo, ou sentir que é um momento em que eu tenho que juntar mais ao Gabriel e mais ao Marlon para fechar esse espaço entre linhas. E foi exatamente isso que nós tentámos ajustar em termos defensivos no intervalo, e depois penso que corrigimos e fomos mais longe sobre isso. Daí, portanto, a palavra do Bruno Lage, exaltando a atuação da equipe, especialmente no segundo tempo. Agora o Botafogo vira a chave novamente. Quarta-feira tem o jogo da volta da fase quartas de final da Copa Sul-Americana. Defensa e Justiça é o próximo adversário lá na Argentina. Jogadores vão ter apenas um dia de treinamentos antes da viagem para a Argentina em busca dessa vaga para as semifinais. Resta saber qual o time que vai entrar em campo na quarta-feira. A gente lembra que o Botafogo prioriza 100% o Campeonato Brasileiro, tanto é que o técnico Bruno Lage só escalou 3 titulares no jogo de ida contra a equipe argentina na última quarta-feira no Newton Santos, e o time não correspondeu dentro de campo. Aí fica o dilema: escala o time titular e tenta a vitória para avançar de fase em uma competição sul-americana, ou escala a equipe reserva e corre o risco de ser eliminado. Mas, por outro lado, poupa a equipe titular para esse clássico diante do Flamengo pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Valeu, Azevedo. Valeu, Rodrigo Brandão. É um dilema, né? É um dilema essa situação da Sul-Americana. A gente vai falar sobre isso, mas primeiro eu quero falar sobre mais uma vitória em casa, extremamente importante. E o Botafogo nesse retorno começando aí na maneira como terminou o turno, né, ô Gabriel? Começando muito bem, né? Considerando um empate contra um São Paulo, que dá pra considerar um resultado interessante. Com uma vitória contra o Bahia, eu sempre digo que o empate fora é bom desde que você vença em casa. Exato. E conforme você vai fazendo essa conta ao longo das rodadas, ainda mais pra quem tem 11 pontos de vantagem, né? Fica muito óbvio, muito claro que o Botafogo tá na rota do título. Ontem, mais uma atuação de imposição contra um adversário que é bem mais frágil. Você sai na frente com 4 minutos, eu tenho dito o seguinte: o torcedor do Botafogo ele já se direciona ao estádio com a certeza da vitória, porque a campanha é impressionante. E aí você faz um gol com 4 minutos, um ambiente que já é espetacular, uma festa absurda, um mosaico belíssimo, né? Aquela sensação de união entre time e torcida, ela ganha uma dose duplicada com 5 minutos. E aí não tem como você não elevar muito a sua confiança ao mesmo tempo que você dá uma abatida no emocional de um time que já é frágil. O Bahia fez até um bom jogo, Azevedo. Foi um jogo competitivo do Bahia. Só que enfrentou a equipe que vive o melhor momento na temporada, já uma boa sequência de jogos. E aí você dá algumas cochiladas, alguns moles dentro do jogo e se torna letal. O Botafogo faz um gol no início do primeiro tempo, se permite ter uma queda de produção
na etapa inicial, mas volta pro segundo tempo e faz mais um gol no início. E aí pro Bahia foi subir um morro que não tinha mais condição, né? Era muito complicado. É uma vitória justa, uma vitória de imposição e, acima de tudo, Azevedo, uma vitória para ampliar a confiança do Diego Costa. 2 bolas nele, Verdade. 2 gols anotados. E foi, na verdade, uma estreia, porque no outro jogo ele jogou pouco tempo, né, cara? Sim. Então, assim, ontem foi efetivamente a estreia dele. O Bruno Lage teve um papel essencial, né? Na coletiva, quando, um pouco antes do Diego Costa ser apresentado, o Bruno Lage dá uma entrevista coletiva e admite, olha, eu forcei um pouquinho a barra, porque eu conheço o Diego Costa e eu queria que o Botafogo buscasse o jogador. Talvez o Diego Costa nem estivesse no topo das prioridades, né? Quando o Botafogo foi ao mercado, o Botafogo pensou, qual atacante eu vou buscar? O Botafogo esteve perto de fechar com o João Pedro, que é um brasileiro naturalizado italiano, que acabou indo pro Grêmio. O Grêmio chegou com uma proposta superior, e aí o Botafogo ficou ali boiando no mercado, e eu acho que graças a essa forcinha do Bruno Lage, veio o Diego Costa. E o Bruno Lage admitiu também que no jogo contra o São Paulo ele deu meio que uma forçada de barra, que não estava no planejamento, o Diego Costa já entrar em campo naquela partida. Ganhou alguns minutos, você vai lembrar do jogo que você trabalhou nesse jogo. O Diego Costa bem pesado, fora de ritmo, ficou até aquela impressão de que realmente o Botafogo forçou uma barra. Contra o Defensa e Justiça, o Diego Costa já ganhou um tempo inteiro, entrando após o intervalo, ainda pesadaço, com dificuldade para chegar nas jogadas. Mas me parece que nessa de pular etapas, o Bruno Lage deu um certo ritmo e ontem o Diego Costa, com 4 minutos, botou a bola no fundo da rede. A confiança também vai lá no alto. E teve uma atuação muito melhor, não só anotando os 2 gols, mas dando combate, fazendo aquela marcação alta que pro centroavante em alguns momentos é desgastante, ainda mais o Diego Costa, que é um cara meio pesado. Acho que ele já deu uma evoluída boa e os gols são importantes, às vezes, não só pela vitória de ontem, mas para você estabelecer um retorno gradual do Tiquinho Soares. Porque já está se falando... ontem estava no estádio, né? A galera fez festa com ele lá. O carinho da torcida, deu uma volta com o John Texton, que moral também, né? Dar uma volta com o patrão. O Tiquinho Soares se aproxima do retorno e muito está se falando que, de repente, contra o Flamengo, o Tiquinho vai conseguir já estar à disposição. E se não existisse esse jogador mais pesado como o Diego Costa, o Botafogo de repente ficaria naquela ansiedade. Vamos logo, Tiquinho, vamos logo. E a gente sabe que o Tiquinho não ficou tanto tempo fora, não ficará tanto tempo fora, mas impacta um pouquinho, né, Azevedo, no ritmo de jogo, até o cara entender novamente a dinâmica. Pode ser que ele tenha que superar um período de 2 a 3 jogos em que o essencial nem é ele ser titular, ou caso seja titular, não atue a partida inteira. E aí você tendo o Diego Costa um pouco mais confiante, você faz esse trabalho de reinserção do Tiquinho na equipe com muito mais tranquilidade. Então, é claro, os gols de ontem foram extremamente importantes para você construir uma vitória, para você levar confiança, manter a distância na primeira colocação, ganhar confiança pensando no jogo da Copa Sul-Americana no meio da semana. Mas é importante também pensando nisso. Um retorno tranquilo do Tiquinho Soares, sem aquela pressão absurda dele ter que jogar, porque já tem um cara experiente ali que, pelo menos até aqui, principalmente ontem, veio dando conta do recado. Agora, a gente viu ontem uma atuação, mais uma vez, do Botafogo intocável, né? Assim, irretocável, a palavra melhor, né? Irretocável. E esse Botafogo, ainda tem o Palmeiras ali de olho, tal. A gente vai falar do Palmeiras daqui a pouco, né? Porque tá dentro do combo aí. Mas esse Botafogo, ele hoje te dá uma segurança de que esse título tá muito perto realmente, Gabriel? Eu tô muito confiante, Azevedo. Eu também tô, por isso eu tô te perguntando. É claro que o Palmeiras é um adversário a ser respeitado. Demonstrou nos últimos anos que sabe jogar o tal do Campeonato Brasileiro, que precisa de regularidade. Só que o Palmeiras ainda tem ali um foco em Libertadores, está muito próximo de avançar, vai avançar, né, para semifinal, ou seja, vai esticar um pouco mais essa divisão de atenções. Isso pode ser favorável ao Botafogo, até porque na semifinal o Palmeiras não vai encarar o Deportivo Pereira, vai encarar Boca Juniors ou Racing. Então, assim, eu não gosto de dizer que o campeonato é definido. Eu sei que fica parecendo aquela de ficar em cima do muro, mas vamos lá, né, Muito respeito. Definido realmente não tá. São muitos pontos, mas muitas rodadas também pela frente. Só que a gente tem que se basear pelo que a gente viu no campeonato, não pelo que ainda não aconteceu. Pelo retrospecto do Botafogo, né, cara? E o retrospecto do Botafogo indica muita segurança. Aquilo que a gente falou, se o Botafogo mantiver essa pegada de empata fora, ganha em casa, não vai perder o campeonato. Ontem o Vitor falou até o negócio certo na transmissão. Ele, Gabriel, o Botafogo pode se permitir só vencer em casa, até perder fora, que ainda assim vai ser o suficiente. Estamos falando de uma conta de 7 a 8 vitórias para sacramentar o título. E vamos lá, né, Azevedo? Me parece que só o Palmeiras mesmo tem alguma margem para tentar colar no Botafogo. Do Flamengo para baixo, a gente viu um Flamengo tropeçando contra o reserva do Inter em casa. A gente viu um Fluminense deixar escapar uma vitória no finalzinho, tendo um jogador a mais. O Grêmio não parece ter esse fôlego necessário.
Então parece que é o Palmeiras, o time que... Ainda ameaça, de longe. Digo nem ameaçar, mas se tem um time que pode se colocar à disposição desse improvável, esse time é o Palmeiras, pelo histórico no campeonato, pelo bom trabalho que tem, pela solidez que tem no trabalho. Mas eu acho ainda assim bem improvável. O Botafogo vai ter que apresentar uma queda de rendimento, que não dá o menor sinal de que vai apresentar. Não aconteceu até agora. E, diferente do Palmeiras, o Botafogo claramente abraça o brasileiro e a Sul-Americana fica ali, ó, agarrada no short do Botafogo, tentando pegar uma carona. O Palmeiras não. O Palmeiras, ele abraça a Libertadores, obviamente, porque sabe que no brasileiro a missão é complicada. Se der pra manter o embalo, se o Botafogo der uma cochilada acima do normal, o Palmeiras tenta encostar. Mas, pra ser bem sincero, tendo como base o desempenho do Botafogo e até o do Palmeiras, que melhorou nas últimas rodadas, mas que tropeçou bem mais que o Botafogo no campeonato, eu acho que o título tá se encaminhando para o Alvinegro. Dilema por conta disso, do Bruno Lage. E a Sul-Americana, cara, vai buscar esse título também? Quer dizer, claro que vai buscar o título. Todo mundo quer, né? Mas de que forma isso vai acontecer? Vai colocar força máxima na Sula? Eu fiquei muito na dúvida, sabe que se o Palmeiras tivesse tropeçado ontem, como esteve perto de tropeçar, o Botafogo teria ampliado para pelo menos 13 pontos. Eu acho que daria um conforto maior para o Botafogo escalar titulares no meio da semana e correr um risco maior de tropeçar contra o Flamengo. Vamos ser bem sinceros aqui, me desculpa o flamenguista que tá ligado aqui no programa. O Flamengo morreu no campeonato sábado praticamente, né? Pode até vencer o Botafogo, mas ainda assim vai ficar muito distante do Botafogo. Eu acho que a chance do Flamengo era tentar pelo menos manter a distância para no confronto direto tentar gerar pelo menos um impacto emocional, né, no Botafogo. Aquela coisa, ó, eu te ganhei na tua casa, você ainda não tinha perdido pra ninguém. Essa era a chance. Agora, Azevedo, me desculpa, com um tropeço do fim de semana. Eu concordo. Acho que nem o Flamengo, pode até ser que o Flamengo vença o Botafogo, tem qualidade pra isso. Tem chance também, mas... porque matematicamente tem chance. Tem, mas a gente tá falando de um combo. É do retrospecto do Botafogo e do retrospecto do Flamengo, né? Eu vou, assim, me desculpa, descartar o Flamengo dessa disputa a partir de agora. Se amanhã ou depois eu queimar a língua, a galera pode cornetar à vontade, mas eu acho bem difícil. Eu concordo. Pensando nisso, eu acho que o Botafogo pode se permitir arriscar um pouco mais, utilizando uma força maior contra o Defensa e Justiça. Vai se desgastar, querendo ou não. É um confronto de mata-mata, é um confronto decisivo, tende a ser um confronto pegado. E aí você entraria com uma força, digamos assim, a equipe desgastada contra o Flamengo. O que eu digo é o seguinte, porque além do desgaste, você tem o risco natural de lesão. Isso. E uma partida de uma Copa Sul-Americana, de uma Libertadores, ela é sempre mais pegada, né? Mas tem maior impacto na parte física. Assim, Azevedo, eu acho que o raciocínio da comissão técnica vai ser basicamente o seguinte, tá? Quem não pode jogar de jeito nenhum, que corre grande risco de lesão. Eu não tenho esse relatório em mãos. Vamos imaginar, por exemplo, o Eduardo é um cara que tá sempre sendo poupado. No meio de semana contra o Defensa e Justiça, ele nem relacionado foi. Olha, o Eduardo tá bem desgastado no Lage. Não leva, que tem risco. Eu acho que esse cara ele vai deixar de fora. Agora, poupar só pra guardar energia, eu acho que ele não vai fazer isso. Tem o Adrielson, por exemplo, o cara tá bem, manda pro jogo. Eu acho que é isso. É claro que a gente, como eu sempre falo, a gente não tem acesso a essas informações. Sim. O Adrielson tá um pouquinho mais desgastado, aí já tem aquele relatório que aponta um desgaste muscular que pode impactar numa lesão através de um pique, através de uma corrida mais forte ou através de uma pancada. Retira esse cara. Eu não acho que vai ser o reservaço praticamente como foi no último meio de semana contra o Defensa e Justiça aqui no Rio. Eu acho que ele vai tentar soltar mais jogadores do time titular. Vamos considerar algumas situações aqui. De Plácido, querendo ou não, foi poupado no Brasileiro porque estava suspenso. É um titular que pode jogar. PR, goleiro, não pode ir pro sacrifício mais um pouquinho. Tietê, outro que estava suspenso ontem, tá descansado. Diego Costa acabou de chegar. De repente vale a pena você insistir com ele nesse meio de semana. Eu acho que se ele poupar vai ser um ou outro. Eu acho que ele vai mudar um pouco a estratégia. Vamos ver, vamos aguardar.